With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 4 do Receios do Além. E hoje vamos para mais um episódio com relatos dos ouvintes aqui do Receios do Além. Caso vocês queiram enviar os seus relatos, é só mandar para o e-mail receiodoalém@gmail.com. Bora pro episódio. O relato O Corredor da Cozinha foi enviado pelo Ítalo por e-mail. Olá, Zoucas e Fernando. Me chamo Ítalo e há muito tempo sinto vontade de mandar o meu relato para o podcast Relatos do Além, mas como eu tenho receio da minha voz, decidi mandar escrito mesmo, aproveitando essa parceria dos dois. O meu caso aconteceu no meu trabalho, lá em 2021, e envolve minha colega e amiga, a quem vou chamar aqui de Temis. Bom, eu trabalho numa unidade de internação provisória para adolescentes infratores na cidade de Sobral, no Ceará, como sócio-educador, que é basicamente como um carcereiro de presídio normal, só que para adolescentes. No ano em que aconteceu, eu estava num plantão noturno e era um momento tenso, já que em poucas semanas iríamos passar por uma nova seleção, uma prova, para mantermos os nossos empregos. Essa minha amiga é um bandista e no início do plantão disse que queria falar uma coisa importante comigo, então me apressei para poder ir falar com ela. Estávamos nós sentados quando ela me deu uma caneta, que segundo ela, tinha consagrado o objeto aos orixás dela, para que no dia da prova eu a usasse com fé que me daria bons resultados. Eu agradeci muito pelo gesto de carinho e preocupação, mas no meu íntimo eu não estava tão crente assim que algo benzido fosse me trazer sorte. Para contextualizar um pouco, na unidade em que eu trabalho já aconteceram até mortes violentas de adolescentes, já que é um local para menores infratores, e esse local é conhecido pelos trabalhadores de lá por ser bastante assombrado à noite, e até mesmo durante o dia. Várias pessoas já relataram sentir, ouvir e até mesmo ver o espírito de um dos adolescentes mortos em rebeliões passadas. Eu aqui e acolá senti umas coisas estranhas, mas nada tão impactante assim. Bem, voltando para a história. Recebi a caneta, que disse que a partir dali iria ser a minha caneta concurseira. Coloquei no bolso da blusa e fui buscar o lanche da noite dos adolescentes, que lá chamamos de ceia. Indo para a cozinha, passando pelo corredor que dá acesso à cantina, olhando para a esquerda, é possível ver outro corredor através das grades. Nesse outro corredor é onde fica de fato a cozinha e que o seu acesso é totalmente proibido à noite. Somente profissionais da cozinha têm acesso, e apenas durante o dia. Pois bem, eu ia andando por esse corredor quando eu ouvi nitidamente umas gargalhadinhas que pareciam ser de 3 criancinhas brincando e que vinha da direção do corredor paralelo ao que eu estava. Na hora eu congelei, no meio do caminho, e tentei racionalizar aquela situação. Eu pensei, não podem ser crianças ali, visto que está trancado e é proibido crianças entrarem aqui na unidade. Não pode ser um colaborador da cozinha, já que nesse horário, 7h20 da noite, não estão mais aqui. Então, logo concluí que o que eu estava ouvindo era algo paranormal. Imediatamente coloquei a mão no bolso e lembrei da caneta benzida que minha amiga Temis havia me dado. Foi aí que me tremi todo e um sentimento misto de medo e alegria tomou conta de mim, além de um arrepio que ia da cabeça aos pés. Eu sou o que minha mãe chama de Babilônia, sabe? Adoto o que há de bom em várias religiões, e ao passo que acredito em tudo também, não acredito em nada, pois,
costumo duvidar das coisas e procuro ver tudo de um ponto de vista mais ceticista. Não sei se vocês me entendem. Logo após isso ter acontecido, fui correndo contar para minha amiga, que apenas sorriu e disse que era um bom sinal. Na minha interpretação, o que eu tinha ouvido era um herê, uma espécie de espírito de criança, que traz boas energias de acordo com as religiões de matriz africana. De um jeito ou de outro, eu fui aprovado na seleção e estou até hoje nesse emprego e na mesma unidade. Talvez este relato não seja tão assombrado assim, e que certamente descreva como a fé em algo possa afetar as nossas vidas. Obrigado por ter escolhido o meu relato. Sucesso na parceria do podcast e até mais, quem sabe. Ítalo, muito obrigado por enviar o seu relato. Muito interessante tudo que você contou aí nele. Eu achei a sua amiga Temis muito legal de ter te dado essa caneta, principalmente pela preocupação em você passar na prova e continuar no seu emprego, o que realmente aconteceu depois, independente de ter tido relação ou não com a caneta. Mas me atendo à parte sobrenatural aí do relato, foram essas crianças que você ouviu ali na unidade. Claramente não eram crianças de fato que estavam ali, porque, como você falou, é proibida a entrada de crianças na unidade, além do horário ali, não tinha como ter ninguém ali naquele momento. E por fim, pelo menos não foi algo que te deu muito medo, né? Na hora você ficou ali com uma sensação meio mista entre o medo e a alegria, e ao meu ver me pareceu uma experiência bem positiva, tanto que no futuro você veio passar na prova e continuar no seu emprego, né? O que é muito bom. E agora temos 2 relatos, foram enviados pela Helena por e-mail. Olá, Zoucas e Fernando. Meu nome é Helena, tenho 2 histórias para contar, e agora que parei para pensar sobre isso, me dei conta que as 2 histórias se passam em casas vizinhas conjugadas. O cenário é o seguinte, são 3 casas conjugadas construídas na década de 1930, segundo a escritura, que não tem jardim na frente. A sala da casa já é praticamente na calçada, e aconteceram coisas estranhas comigo em 2 delas. Vou começar pela história mais leve. Relato Roberto Carlos. Há muitos anos, numa noite de sábado, eu fui para uma balada com umas amigas, mas a tira da minha sandália quebrou assim que chegamos lá, antes mesmo de entrarmos na festa. Eu era bem vaidosa na época, e eu não ficaria em um evento social de sandália quebrada de jeito nenhum. Então acabamos todas voltando para suas respectivas casas. Sim, morguei o programa para geral. Chamei um táxi, não existiam aplicativos nessa época, e vim para casa sozinha e chateada por não ter curtido a festa e ter gastado dinheiro com o táxi à toa. Antes de entrar em casa, decidi falar com a minha mãe, que estava na casa da vizinha ao lado, para dizer o que havia acontecido para eu voltar tão cedo. A nossa vizinha era uma senhora de idade bastante avançada, que precisava de cuidadora e que tinha sua rotina durante o dia. Ela passava a maior parte do tempo sentada na cadeira de balanço, assistindo TV. Ao chegar na janela da porta da casa da vizinha, casas antigas... This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Às vezes têm portas e janelas juntas. Olhei para dentro e vi um senhor sentado na cadeira de balanço da vizinha. Ele era moreno e magro, tinha os cabelos grisalhos na altura dos ombros, semelhantes aos do cantor Roberto Carlos. Usava uma camisa de malha vermelha com um short jeans e estava olhando para a televisão com um leve sorriso. O programa que passava na TV era a Praça Nossa. Olhei para o outro lado da sala procurando a minha mãe, mas imediatamente meu cérebro estranhou a informação de ter alguém sentado na cadeira de balanço da vizinha idosa. Então olhei novamente para a cadeira e não havia ninguém sentado lá. Não lembro ao certo se a vizinha estava no banheiro ou se já havia ido dormir. Fiquei um pouco desnorteada na hora, mas falei para minha mãe o que havia acontecido na festa e fui para casa.
Nessa noite, o meu primeiro impulso foi pensar que eu havia visto coisas, por estar muito chateada pela noite que não deu certo, que eu devia estar com TPM ou qualquer outro motivo. Mas por que eu vi uma pessoa com tantos detalhes? Percebendo inclusive as suas emoções. Será que meu cérebro é capaz de ficar de birra de um modo tão criativo? Não sei. Só sei que coloquei na conta das 2 únicas manifestações sobrenaturais que eu acredito ter vivido. Anos depois, nessa mesma casa, após essa vizinha idosa falecer, uma jovem mulher tirou sua própria vida com um tiro na cabeça, usando a arma do pai. Relato O Vulto. O segundo relato ocorreu há muito tempo, na casa ao lado da história acima, parede com parede, onde eu vivi a maior parte da minha vida e onde meu pai ainda vive. Era em torno de 7 horas da noite e eu estava no meu quarto, provavelmente assistindo algum filme ou série. Meu pai estava na cozinha e minha mãe havia ido ao supermercado. Ouvi alguém batendo na porta da frente e imaginei que fosse a minha mãe voltando das compras e que meu pai iria atender a porta. Só que as batidas não paravam. Eu decidi me levantar da cama para abrir a porta da sala. Quando eu abri a porta do meu quarto, a luz da sala estava apagada, iluminada pela luz da cozinha, que estava acesa, pela luz da rua e agora pela luz do meu quarto também. Vi um vulto correndo para a cozinha. Meu pai já estava indo abrir a porta da sala e quando abriu, olhava para um lado e para o outro. Fiquei assustado e gritei para o meu pai ir ver quem havia corrido para a cozinha, só que ele estava desesperado na calçada, olhando para todos os lados. Ele disse que não queria ir para a cozinha, porque viu uma pessoa saindo pela porta da frente. Nessa hora eu buguei e falei, como assim saindo pela porta? Alguém foi lá para dentro. Daí meu pai respondeu, não, eu vi uma adolescente negra saindo pela porta. Eu fiquei muito assustada e implorei para o meu pai ir procurar no restante da casa o vulto que eu havia visto. Pedi, inclusive, para que ele olhasse embaixo da cama de casal do quarto dele. Mesmo contrariado, ele atendeu o meu pedido, embora eu tivesse certeza de que a pessoa havia ido embora, apesar de não ter visto ninguém correndo pela rua quando abriu a porta. Os vizinhos também relataram não ter visto ninguém saindo da minha casa naquele momento. Tudo se acalmou e eu fiquei pensando que quando minha mãe chegasse no supermercado, não iria acreditar no que aconteceu, já que ela era evangélica fervorosa e sempre dizia que não havia vida após a morte. Provavelmente, eu iria levar uma bronca com o teor evangélico, risos nervosos. Quando falei o que havia ocorrido, ela apenas disse, minha filha, estamos numa época de muitas contendas aqui em casa, e tanta briga assim acaba atraindo o inimigo. Nessa hora eu pensei que não era isso que ela deveria ter dito, e sim que foi apenas algo criado pelas nossas cabeças, e que eu deveria ir mais à igreja. Enfim, se minha mãe, que era evangélica raiz, e não acreditava nessas coisas, não duvidou de mim, quem sou eu para discordar, né? Caso leiam o meu relato no podcast, já deixo aqui o meu agradecimento. Helena, eu que agradeço você, muito obrigado pelos seus 2 relatos. No primeiro relato, eu achei que esse espírito aí que você viu estava se divertindo vendo a Praça Nossa, porque ele estava com um sorriso no rosto. Então ele devia estar achando engraçado. Mas fora isso, por ter sido na casa dessa senhora, talvez fosse algum homem relacionado a ela. Acho que por ele ter cabelos grisalhos, talvez tenha sido algum ex-namorado ou algum ex-marido dessa senhora. Então não tem como saber, né? Talvez a própria senhorinha aí já tenha visto várias vezes essa pessoa aí na casa dela. O segundo relato foi bem bizarro, né? Você viu uma coisa e seu pai viu outra. Chega a ser difícil aí dizer exatamente o que aconteceu. Talvez 2 coisas tenham acontecido ao mesmo tempo. Tanto seu pai viu alguém saindo, quanto você viu alguém entrando. Acho difícil que tenha sido alguma pessoa, de fato. Porque seu pai teria visto quando ele saiu ali na rua, assim como se fosse alguém entrando na sua casa, vocês teriam achado também. E eu fiquei pensando, será que sua mãe não acabou vendo coisas também? Porque ela pareceu aceitar bem rápido aí que você viu alguma coisa, tendo em vista que você mesma falou que ela não acredita nessas coisas, não acredita em vida após a morte. E ainda assim, quando você contou a sua experiência, ela meio que confirmou e falou que brigas acabam atraindo certas coisas. Acredito que ela mesma deve ter visto também algum espírito, ou algo parecido com o que você e seu pai viram. Próximo relato, Gargalhadas, enviado pela Ariane por e-mail. Oi, me chamo Ariane e desde pequena vivencio o sobrenatural, tanto do lado mal quanto do bom. Desde os meus 6 ou 7 anos, eu sempre tive muitos problemas para dormir. Quando chegava a noite, eu já sofria por não conseguir dormir, pois eu sempre senti muito medo ao dormir. Sentia presenças ruins.
Já passei por muitas coisas que posso vir mais vezes contar. Mas resumindo, eu tinha 25 anos na época, hoje tenho 31, e morava num sítio bem retirado da cidade. Aquela casa tinha uma energia muito ruim, passei por altos e baixos lá. E o que mais me assustou foi no dia que despertei no meio da madrugada, imóvel, um tipo de paralisia que tem até hoje. Quando abri meus olhos, tinha uma espécie de demônio. Eu digo demônio pois já passei por outras coisas que tenho certeza disso. Ele ria e dava muitas gargalhadas. Tinha muitos urubus sobrevoando ao meu redor. E senti meu corpo flutuando. Quando olhei para baixo, meu corpo estava na cama. Então, percebi que algo ruim queria levar o meu espírito. Eu não conseguia me mover e nem gritar. Comecei a repreender e a clamar o nome de Jesus, pois fui criado em uma família cristã. No mesmo momento que repreendi, senti meu espírito voltando rapidamente e eu consegui me mover. Gritei pelo meu pai, que na época eu morava com ele. Ele acordou e quando entrou no meu quarto, se arrepiou inteiro e sentiu algo ruim ali. Imediatamente ele começou a orar e essa coisa ruim passou. Bom, é esse o meu primeiro relato. Tenho muitos outros até hoje em dia. Logo venho contar outros. Agradeço pelo espaço e até a próxima. Ariane, eu que agradeço pelo seu relato. Apesar de você ter levantado a hipótese de paralisia do sono, o que faz sentido, até por toda a sua descrição de tudo que você viu aí, seria bem bizarro você ter visto isso acordada, né? Eu até associaria a alucinações de paralisia do sono, que quando a gente vê coisas aleatórias assim no meio da paralisia, mas uma coisa me deixou com a pulga atrás da orelha. Você disse que sentiu o seu corpo flutuando e que quando você olhou para baixo o seu corpo estava na cama. Eu acho que nessa situação me remete mais a uma projeção astral em que durante a paralisia ou durante o seu sono mesmo, você acabou projetando ali o espírito e você acabou vendo coisas bizarras aí que você não queria ver. E você sentiu que aquilo era ruim, né? Que queria, vamos dizer assim, levar o seu espírito. Então, para mim, não foi somente uma paralisia do sono com alucinações. Teve aí uma questão sobrenatural, sim, em que nesse outro plano aí, durante a sua projeção astral, você acabou vendo esse ser, que lembrava um demônio. Muito bizarro isso que aconteceu com você. E agora vamos para o relato. A Mulher do Tabuleiro, enviado pela Tamires por e-mail. Oi, Fernando, tudo bem? Me chamo Tamires e atualmente moro em Santa Catarina, mas meu relato aconteceu na minha cidade natal, Fortaleza, Ceará. Bom, tudo que eu vou contar é sobre o dia em que eu joguei Ouija com uma amiga. Para deixar algumas coisas claras e entendível, eu era amiga de duas meninas que moravam no mesmo bairro que eu. Uma era mais velha e a outra 1 ano ou 2 anos mais nova que eu. Não quero expor elas aqui, então darei nomes fictícios. Maria a mais velha e Ana a mais nova. Sempre andei com Ana, mas admirava Maria e queria ser igual a ela, meio independente e misteriosa, sabe? Então teve um dia que estávamos as 3 juntas conversando amenidades, e a Ana começou a falar sobre o paranormal, filmes, histórias e jogos. Pra que tinha que falar daquilo, né? A Maria ficou empolgadaça na nossa conversa e começou a falar sobre o jogo Ouija, que tinha um filme sobre e que ela tinha curiosidade de jogar para ver o que acontece e se realmente é verdade mesmo. A Ana já ficou amuada e não deu muita trela para esse papo de jogar. Eu estava tremendo de medo só em falar do assunto, mas queria ser a tal. Falei, pois bora jogar. Até hoje eu tenho vontade de me socar por essa péssima decisão infantil. Ela perguntou se eu tinha coragem mesmo. Se eu fosse jogar, teria que ir até o fim, e me falou as regras do jogo. Não tirar o dedo, não sair correndo sem terminar o jogo, não sair sem pedir autorização do que quer que falasse conosco ali, e pronto. Fomos jogar. Entramos no quarto da avó delas, fechamos janelas, porta, deixamos tudo escuro, e a Ana, que não iria jogar, ficou atrás da porta. Sentamos no chão e posicionamos o tabuleiro, feito no pedaço de papelão, com um copo americano em cima, e começamos o ritual. Não lembro ao certo o que falamos para dar início, mas lembro claramente de perguntar se alguém estava ali. O copo prontamente começou a se mexer e parou no sim. Fiquei gelada. Olhei para a cara da Maria e perguntei se ela estava mexendo, porque se estivesse, tinha que parar, pois não tinha graça nenhuma. Ela respondeu de imediato que não, e retrucou a pergunta. Fernando, nunca que eu mexeria aquele copo. Eu estava simplesmente apavorada só em estar ali. Enfim, continuamos com as perguntas. Nós. Você é um espírito? Tabuleiro. Sim. Mulher ou homem? Mulher. Você tem quantos anos? 32.
Nesse momento, estávamos eu e Maria olhando uma para a outra, sem saber o que perguntar mais. Não queríamos, de hipótese alguma, perguntar como ela morreu ou coisa do tipo. Então a Maria perguntou: "Podemos te ver?" Eu gritei falando que não queria ver coisa nenhuma e que a Maria parasse de brincadeira. Foi quando ela pegou o copo americano e olhou através dele, mirando ao redor do quarto. Nesse instante, aconteceram coisas sucessivas. A Ana bate na porta, dizendo que a avó está vindo. Eu me desespero e tento levantar. Maria fala que eu tenho que continuar ali para finalizar o jogo e que não viu nada através do copo. Logo, quando colocamos os dedos de volta nele e perguntamos se poderíamos sair, a mulher responde que não. Eu fiquei desesperada, pois sabia que aquilo era muito ruim e que seria pior ainda se a avó dela chegasse e encontrasse a gente ali fazendo rituais no quarto dela. Logo começamos a implorar para que ela nos deixasse sair. A Ana falando que a avó já estava chegando e a Maria sem saber o que fazer. Ela já não estava mais no controle da situação. O medo tomou conta de nós, e Maria decidiu acabar com aquele jogo sem permissão alguma. Falou para tirarmos os dedos juntas e recitar o encerramento. Porém, no momento em que terminamos de falar e tiramos os dedos, o copo americano explodiu no tabuleiro, sem nenhum fator externo, nem mesmo os nossos dedos terem pressionado demais ou coisa assim. Eu comecei a chorar. A Maria gritou para Ana buscar a vassoura e a pá para limpar tudo, pois voou o caco de vidro por todo o quarto, que era meio pequeno. Elas limparam tudo. A avó chegou e perguntou por que eu estava com cara de choro. Falei que o copo tinha quebrado na minha mão e ela aceitou a desculpa. Não esperei muito para conversar com elas sobre o que tinha rolado. Simplesmente fui para casa às pressas. Naquela semana do ocorrido, não consegui dormir. Tive pesadelo atrás de pesadelo, um pior que o outro. Sempre com uma figura esquelética, com olhos vermelhos e que se rastejava para me alcançar. Tentei conversar com a Maria depois, mas ela nunca queria tocar no assunto e desviava sempre quando eu perguntava. Não faço ideia se os pesadelos tiveram ligação direta com o jogo ou foi pura coincidência, mas nunca vou esquecer aquela semana e tudo o que rolou. É isso, Fernando. Perdão pela Bíblia que ficou isso aqui. Espero que vocês gostem. Nunca joguem esses jogos de tabuleiro, principalmente espirituais, pois nunca se sabe o que tem do outro lado, e provavelmente coisa boa não vai ser. Um abraço apertado e muito obrigado pelo espaço. Tamires, um abraço para você. Muito obrigado pelo seu relato. Eu particularmente achei bem assustador essa situação que aconteceu com vocês. Lá no Receios Obscuros tem muitos relatos desse estilo que a pessoa foi brincar de jogo do copo, de tabuleiro Ouija e acabou encontrando coisas. E com você foi exatamente o que aconteceu. Não sei se vocês ouviram o relato 2 aqui do Receios do Além, mas o ouvinte fala no relato dele que quando você tenta se comunicar com espíritos e você não tem experiência com isso, você pode não achar nada ou dar de cara com algum espírito mal intencionado. Vocês acabaram aí conversando com o que parecia ser uma mulher, né, de 32 anos. A princípio vocês não chegaram a ver ela, né? A sua amiga tentou ver, mas não conseguiu. Mas a grande questão foi quando vocês tentaram sair do jogo e ela não deixava, né? É difícil explicar de uma maneira cética esse copo quebrando, porque por mais que vocês estivessem fazendo força com o dedo, é difícil quebrar um copo só com o dedo, né? Então não tem muita explicação para isso. Diferença de temperatura também é bem raro acontecer um copo quebrar. Parece ter tido a ver, sim, com a brincadeira que vocês estavam fazendo. Eu já li outros relatos também, com brincadeiras envolvendo copos e os copos quebram. E por fim você teve muitos pesadelos depois. Claro que você ficou bem impressionado com a situação. Talvez isso tenha feito você ter tido pesadelos depois. Mas se de fato aquilo que se comunicou com vocês estava te perseguindo depois e apareceu aí durante um pesadelo, a descrição que você deu desse ser era bem bizarro, né? E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Eu gostei muito dos relatos. Fica meu muito obrigado aqui a todos que enviaram. Lembrando que vocês podem ouvir mais relatos iguais esses. É só digitar Receios Obscuros no Spotify que vocês vão achar o meu podcast. Tem muitos e muitos relatos assim. Em outubro eu vou fazer também um especial de Halloween, que eu vou postar um episódio todos os dias durante o mês de outubro. Então serão 31 episódios aí ao longo do mês. Acompanhem lá que tá ficando bem legal. E por fim, relembrando que quem quiser enviar os seus relatos, é só enviar para o e-mail receisdoalém@gmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio.